Então, tem uma nova tecnologia aí que está dando o que falar entre os músicos, artistas, teóricos sociais e por aí vai, né? Músicos e artistas já disseram que essa tecnologia ela não representa a real expressão da arte, que ela é barata, ela é efêmera. No campo da música, a crítica é que quem está fazendo uso dessa tecnologia está agindo em detrimento da arte, em detrimento da experiência musical. E para o consumidor, quem está ouvindo a música nessa mídia, essa pessoa não está tendo uma experiência profunda, não é a forma como a música deve ser consumida, sabe? E além disso tudo, hoje eu vou falar um pouco sobre IA, a famigerada inteligência artificial, mas não é dela que eu tô falando agora não, tá? Eu tô falando do vinil, tô falando da música gravada. Pois é, quando pintou a famigerada vitrola, sabia que os velhos chamavam de vitrola aqueles tocador de vinil que a gente tinha em casa num móvel, assim? Porque, na verdade, a primeira máquina tocadora de vinil que a gente tinha acesso em casa era da marca Vitrola. É tipo aquele papo de lâmina de barbear ou Gillette. Quando as vitrolas começaram a ser comercializadas para o pessoal poder comprar aquele móvel e escutar o disco em casa, o que era mais popular na época, né, de gravação em vinil, não era música, era discursos, textos. Eu tô falando aí de 1800 e Guaraná com rolha, tá? Finalzinho dos 1800. Aí o que rolou? No comecinho dos 1900, começou-se a popularizar o uso dessa tecnologia aí, essa super novidade que era o vinil e a vitrola. O pessoal começou a usar para gravar música ali. E aí, meus amigos, deu o que falar na comunidade musical, porque aí os compositores diziam assim, como assim? As pessoas agora vão escutar música em casa? Não é assim que as pessoas deveriam escutar música. As pessoas precisam ir até o teatro, onde vai ter uma orquestra tocando, e é assim que você consome música. Então uma galera de compositores, de artistas da época, né? Inclusive, na época, os compositores, isso é uma coisa bem interessante, inclusive, que eu quero ver se eu faço um vídeo só sobre isso mais pra frente. Esse papo de culto ao artista, né? De que o compositor e o artista é essa figura imaculada, né? Iluminada, cheia de talento. Isso é uma construção bem recente, tá? Antigamente, os compositores, eles eram prestadores de serviço. A igreja, ou um rei, ou um duque, sei lá, gente que tinha grana, queria fazer uma festinha, você chamava uma orquestra para tocar, né? Era assim que se consumia música na época. Era um serviço contratado. Depois que os compositores começaram a ficar pomposos, né? E lidar com fama, essa coisa toda. Mas no começo era um negócio mais simples. Mas o fato é que, quando o pessoal começou a usar vinil, inclusive não só com vinil, tá? O rádio também gerou uma certa polêmica, quando o pessoal começou a usar o rádio para transmitir música, né? Basicamente os músicos e cantores, enfim, eles iam na estação de rádio e tocavam lá ao vivo, e isso era transmitido pro radinho, as pessoas em suas casas curtindo aquela música. E isso já teve uma polêmica na época. Como assim as pessoas vão ouvir música em casa? Elas então não vão mais ir ao teatro? Tá vendo como essas críticas aí não são nada novas? Mas a questão é, os discos se popularizaram, a indústria da música virou a gigante que é, e quando isso tudo começou, a maioria esmagadora dos músicos e artistas, eles eram contra aquilo ali, porque eles pensavam que se as pessoas pudessem simplesmente sentar nos seus sofás em casa e escutar a música deles, eles estariam perdidos, porque eles não iam mais conseguir fazer show, porque as pessoas não iam mais precisar ir no show deles para ouvir a música deles. Elas poderiam ouvir em casa, num disco. E me diz aí, as pessoas pararam de ir em shows? Toda chegada de uma tecnologia nova, isso em qualquer setor da sociedade, né? Mas aqui eu tô falando de música, sempre que pinta alguma novidade, aquilo ali é visto como um grande vilão, né? Porque, assim, é muito cômodo você viver num mundo e esse mundo continuar como sempre foi. É uma espécie de almofada emocional para aqueles que não querem admitir que o mundo tá sempre mudando. Mas isso também é outro papo. O fato é que, quando o disco começou a ser usado para gravar música, a indústria virou a vilã e os artistas eram contra. Mas as pessoas continuaram indo no show. As mídias mudaram, porque aí começou a virar cassete, depois veio o CD, e toda vez que vinha uma mídia nova, vinha uma crítica nova. Aí dentro da música agora, já de forma mais específica, começou-se a gravar de forma digital, com a chegada do Pro Tools. E o Pro Tools, ele permitia que você não apenas gravasse a tua música de forma digital, mas uma vez que aquilo é digital, você agora pode manipular aquilo. E aí uns gênios
gênios loucos que usavam o transformador rápido de Fourier para procurar tremor sísmico ou teste de bomba nuclear sendo feita aí pelo mundo, eles perceberam que eles podiam usar aquela mesma tecnologia para manipular as ondas de um áudio e dessa forma poder alterar o som daquilo. Sim, eu tô falando do autotune. E aí agora você podia cantar mais ou menos afinado que o autotune te corrigia e agora você canta afinado. Então vocês imaginam o que aconteceu quando isso começou a se popularizar, né? Todo mundo foi contra. Não, porque agora, mesmo quem não sabe cantar vai começar a cantar. A gente tá falando aí dos anos 90, tá? Não é ontem não. Fazem quase 40 anos. Pensa nisso, não é novo não. Hoje em dia todo mundo meio que se acostumou com esse papo de autotune, etc. E existem várias outras companhias, como o Melodyne, ou a Waves, ou a própria DAW, onde você grava a música, né? Elas têm esses recursos de edição de áudio ali prontas para você usar, para te colocar no ritmo, para te colocar na afinação certa. E ainda tem bastante gente que é contra essas ferramentas e não gosta delas, mas o fato é que elas existem, as pessoas consomem e a gente continua indo nos shows. Aí chega a tal da AI, ou a IA aqui no Brasil, né? E eu lembro que quando ela começou a ficar popular, a preocupação era com trabalhos assim mais, vamos dizer, que exigissem menos criatividade. Esses trabalhos iriam ser substituídos pela inteligência artificial. E aí foi até meio que engraçado a hora que a inteligência artificial começou a ser usada para trabalhos criativos, entre eles a música. E o pessoal da música ficou louco. Eu não vou mentir pra vocês, eu mesmo fiquei meio epa, sai pra lá, porque há uns poucos anos atrás já tinha alguns softwares criando música, mas era meio e agora, minha gente? Agora a IA chegou lá, tá? Ela tá criando música do ponto de vista do consumo. Pô, tá indistinguível do que, de repente, uma popstar fazia há poucos anos atrás. Não à toa, recentemente foi anunciado aí a primeira artista criada totalmente por inteligência artificial, ela, ou isso, assinou um contrato aí de milhões de dólares pro lançamento, né? E esse é só o início dos tempos, na minha opinião. Vai ter um monte de produtor de prompt pintando. Aliás, já existem, eu conheço alguns. O que é produtor de prompt? A inteligência artificial não cria nada assim do vácuo. Você precisa ter um produtor musical, alguém com o mínimo de entendimento musical para poder ficar fazendo o prompt ali e dar as instruções certas. E é muito tempo custoso até você chegar num resultado que realmente seja legal. Mas já é possível. Tem um amigo meu que faz isso, inclusive, que ele falou que ele leva quase o mesmo tempo para fazer uma música de IA quanto ele levaria fazendo a música no braço ali, vamos dizer, né? Gravando com outros músicos e etc. Aí a pergunta que você pode pensar é, tá, então, mas se dura o mesmo tempo, por que ele não faz com os músicos? Bom, aí a gente entra em várias outras questões, né? Questões financeiras, é muito mais barato você produzir usando inteligência artificial do que você contratar vários profissionais para o fazê-lo. E apesar de levar o mesmo tempo, pensa que esse cara pode fazer o prompt dele da cama, ou do avião, ou da onde ele estiver. Ele não precisa estar num estúdio, num ambiente tratado com equipamento caro para poder chegar num sonzão. A música de IA tá aí e ela vai continuar existindo. E aí muita gente na comunidade musical, muitos colegas meus são assim extremamente contra isso que tá acontecendo. E gente, é a mesma coisa que ser contra o vento. Não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é sair do vento. Ah, eu sou contra a chuva. Procura um teto. Mas não tem o que fazer com a chuva, ela chegou e é isso, gente. Essas músicas feitas por IA, por mais populares que elas se tornem, isso não quer dizer que a música orgânica, feita por artistas, por músicos biológicos, elas vão deixar de existir. Não. As orquestras não deixaram de existir. As pessoas ainda vão ao teatro para assistir uma sinfônica. E eu, particularmente, amo poder sentar no meu sofá, bem de boa em casa, colocar um baita fone de ouvido e escutar a Quinta Sinfonia do Mahler com o Leonard Bernstein regendo e ter aquela experiência, assim, sabe? Eu acho incrível que eu possa fazer isso. Mas não substitui, de fato, a experiência de você ir até a Sinfônica e ver aquilo acontecendo ao vivo. Ver e ouvir e sentir, né? As experiências, as interações humanas, elas não vão ser substituídas. Tem uma parcela, e eu ouso dizer que a maior parcela da sociedade não está interessada
preocupada nas nuances artísticas. Elas consomem da mesma forma que elas consomem uma novela ou um pão industrializado. Tá ali, é fácil e preenche a vida delas, e beleza. Não é todo mundo que tem esse amor pela música que nem eu e você. Vocês sabem disso, né? Eu e você não vamos alterar a nossa percepção de arte, de música, porque agora tem um robô fazendo ela. Eu não quero ouvir o disco de um robô. A gente não escuta a música, a gente que ama música, eu tô falando, tá? Quando a gente tá ouvindo uma música, a gente não tá ouvindo só a música. A gente quer saber, assim como eu quero saber de onde veio o meu café, eu quero saber quem fez aquela música, quem compôs, quem tocou naquela faixa, quem que é o guitarrista, quem que é o baterista, quem produziu, onde que foi gravado, em casa, num estúdio. Eu gosto de consumir tudo isso, sabe? Porque tem uma coisa assim de sensacional numa performance humana. A gente quer ver quem corre mais rápido entre os seres biológicos ali. Isso é impressionante. A gente quer ver quem pula mais alto, quem faz mais gol, quem surfa mais onda. É uma conexão humana, porque a gente sabe o quanto é difícil. A gente quer ser impressionado por aqueles que estão fazendo. E quando é um robô que está fazendo música, não tem essa conexão, é um outro propósito, é o industrializado. Cabe ao consumidor saber o que ele quer. Esses dias eu vi o Felipe Vassão falando que ele acredita que a IA é tipo quando surgiu o celular, né? Quando pintou o celular, a gente pensou, beleza, agora eu posso fazer uma ligação assim de onde eu estiver. Ninguém imaginava que hoje a gente usaria o smartphone para tudo, absolutamente tudo. Tem muita gente que trabalha com isso. Eu sou um exemplo, eu não consigo trabalhar sem um smartphone. Mas lá nos anos 90 era bem difícil imaginar que isso aqui seria o que é hoje. O Vassão colocou a ideia de que a inteligência artificial hoje, ela tá nesse estágio. Ela é um negócio super conveniente, mas ela provavelmente é só o veículo de incríveis transformações que virão nos próximos anos aí. E como eu já falei anteriormente, se você tá achando estranho que agora tem artista de IA, fica preparado para médica de IA, para engenheira de IA, para advogada de IA, e assim vai. Tá, e aí para terminar, pelo menos por hora, tem um lance que eu acho que é fundamental também nesse papo de IA, que é o seguinte: tem muita gente que tá usando os chat GPTs da vida para tarefas criativas, e eu acho isso um baita de um erro. Porque apesar de até certo grau os mecanismos serem parecidos, por exemplo, uma pessoa, eu ouvi muita música, eu consumi muita música, eu consumi muitos músicos, instrumentistas que foram influência para mim desenvolver o meu próprio jeito de fazer música e tocar o meu instrumento. Quando a inteligência artificial ela cria uma música, ela não está criando, ela está fazendo tipo isso que eu fiz. Ela está pegando várias coisas que já existem e misturando aquilo de um jeito diferente, organizando aquilo de um jeito diferente. Eu sempre brinquei que na música, na arte, identidade nada mais é do que o fracasso de você soar como aqueles que você admira. Por exemplo, eu sou guitarrista, amo o Joe Satriani, então eu queria tocar igual o Joe Satriani, mas eu não sou o Joe Satriani, então eu fracassei nessa tarefa. Eu não consigo tocar igual a ele. Mas nessa de não tocar igual a ele, eu criei o meu próprio jeito de tocar, muito influenciado por ele, mas eu criei o meu jeito de tocar, porque eu não consigo ser exatamente igual a ele. A IA, se ela quiser, ela consegue. E isso que é meio louco, isso tem que ser programável, né? Para você juntar um monte de influência para ela e ela cuspir uma música original sem se parecer exatamente com algo que já exista, às vezes é um pouco mais difícil para ela do que é para nós. E tá vendo como é profundo? Porque tem muitos artistas que hoje em dia já se comportam como uma inteligência artificial. Eles simplesmente roubam as ideias de outras coisas que estão por aí, colocam numa embalagem nova e te vendem. Isso é normal. Isso não é um problema exclusivo da IA. Não, nós humanos já o fazemos. E tem uma outra questão. A verdade é que a IA, pelo menos hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela é incapaz de ter uma ideia original. Ela pode ter uma ideia que te surpreenda, que você não entenda as referências, que você não saiba de onde veio, mas original, não. Ela pode compor uma sinfonia baseada em todas as sinfonias que já existem na internet hoje, e ela vai ser um resultado da combinação de tudo aquilo, mas ela não vai inovar como o Mahler fez, como o Johann Sebastian Bach fez. Os caras trouxeram conceitos novos para a música deles, que foram seguidos depois por gerações. A IA não tem a capacidade de criar algo original, só de combinar o que já existe. Como diz o Neil deGrasse Tyson, eu vou dar crédito para a IA quando ela criar uma equação nova, uma equação que não existe, quando ela achar uma solução para um problema dentro da física quântica que ninguém nunca pensou, porque por enquanto tudo o que ela faz
faz é juntar aquilo que todo mundo já pensou e te colocar, às vezes, num pacote diferente. Mas ela não é capaz de ter uma ideia original, uma criação de fato original. Pelo menos hoje ainda não. Então isso é a certeza de que ela é também incapaz de criar música totalmente original. Mas vamos combinar que isso também é incrivelmente raro dentre nós humanos, mas por enquanto só nós humanos conseguimos fazer. Por enquanto. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Me diz nos comentários aqui se esse trem já partiu, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Para quem ficou aqui até agora, talvez seja do teu interesse me achar lá no Instagram também, pra gente ser amigo mais de pertinho e trocar uma ideia. Aperta os botõezinhos aqui, que vocês sabem que é isso que alimenta o robozinho. Se você tiver mais interesse em discussões profundas sobre música, eu tenho uma área de membros onde a gente o faz. Vai estar na descrição o link para você dar uma olhadinha. Lá tem de tudo. Cursos de música, curiosidades, histórias, fofocas, enfim, o que vocês pedirem eu faço para vocês lá, então dá uma olhadinha lá depois. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado principalmente aos meus membros queridos que proporcionam eu continuar fazendo esses vídeos aqui, e graças a eles eu estarei aqui então na semana que vem também com mais um assunto desse louco universo musical. Obrigado, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!